Muito bem, internautas, internet, rede social, Facebook, pregador do estado de Goiás, sou de Goiânia, a capital, André Luiz Nunes, pregando aqui a palavra original há mais de 4 anos, E fiz uma caminhada longa, 34 anos quase aí em denominações batista, Assembleia de Deus, Tabernáculo da Fé, Cacuísmo. Fui convidado a ser presbítero e evangelista pela Assembleia de Deus em 1995, consagrado a pastor pelo Joaquim Gonçalves, aqui do Tabernáculo da Fé, em 98, e apóstolo no Cacuísmo, 10 anos. Então experimentei tudo que as igrejas proporcionam aos seus fiéis. Tudo que elas proporcionam, eu simplesmente experimentei, de auxiliar, convidado a presbítero, evangelista, de pastor, apóstolo, galguei essas posições que para mim não tem valor nenhum. Tem gente que morre por isso, paga os dízimos para virar isso, virar presbítero, evangelista, pastor, apóstolo, bispo. Mas hoje eu vejo que foi uma caminhada, foi um aprendizado, porque Paulo diz que o judaísmo foi uma ponte, um aio, um pedagogo, ou uma escola. Inclusive ele esteve na escola do Gamaliel, o maior professor de judaísmo de sua época, aquele que impediu de matarem os Anchali, os apóstolos. Dai de mão desses homens, porque se esses homens são de Deus, estaremos lutando contra Deus. Se essa obra que esses homens estão fazendo não for de Deus, ela se desfará, não por si mesma. Então dai de mão, largue eles, que era muita prisão, perseguição. Ali nos dias dos 12 Achalia, E Shalu, o apóstolo Paulo, nem convertido ele estava gastando toda a energia dele, toda a força dele, toda a capacidade que ele tinha, todo o talento, ferramenta que ele tinha para o judaísmo, achando que estava fazendo a vontade do Criador, servindo os deuses dos pais antigos, até o encontro no caminho de Damasco. Esse Ieruanã 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente não sabe até onde vai esse Ieruanã 8,32. Porque quando você vira batista, você diz, igual eu, agora eu conheci a verdade, fora da igreja católica. Quando você vira assembleano, você vai dizer a mesma coisa. Agora eu conheci a verdade que liberta. Aí você vai para o tabernáculo, seguir a mensagem do profeta William Branham, que já morreu há 60 anos. Aí você vai dizer a mesma coisa. Agora sim, eu conheci a pura verdade que liberta. Ainda vai, igual eu fui para o cacuísmo, achando que lá era pura verdade. Quanto que a verdade mesmo, ela não está em nenhuma religião, em nenhuma igreja.
Ninguém pode prender a verdade. Ninguém é dono da verdade. Ninguém pode prender a verdade em quatro paredes, no estatuto. Debaixo do estatuto, regulamento interno, a carteirinha de membro, o nome escrito no hall de membro, um livro da igreja. Porque a verdade mesmo, que é Mashiach, Yeshua, está fora das igrejas. Ele está fora das igrejas. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:18. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:22. Então está fora. Então, por mais que você diga, eu conheço a verdade, agora experimentei a verdade, ainda é uma suposição. Enquanto você não caminhar pelas Escrituras, somente pelas Escrituras, você está presumindo, como disse William Branham. Você está aventurando, está supondo. Não tem nenhuma coluna aí, não. Todo o terreno aí é areia movediça. Até mesmo o tabernáculo da fé, se o tabernáculo da fé fosse bom, eu não teria saído do tabernáculo da fé em 2012. O pastor Joaquim aqui em Goiânia era vivo, Ele vai morrer em 2021, então eu saí de lá em 2012, quase 10 anos antes dele morrer, Que muitos chamam o Joaquim de o pilar, a coluna. Agora o Joaquim morreu em 2021, que coluna esses pastores têm? Que pilar eles têm? Porque achavam que ele era um profeta, Que ele tinha um assim diz o Senhor, Mas não, Joaquim cumpriu o que o apóstolo Paulo disse, a Shaul, que os homens maus, enganadores, vão ser enganados e eles irão de mal a pior. Ou seja, olha o pastor do tabernáculo aí de São Luís Maranhão, a polícia prendeu ele em casa, por pedofilia. Se a Covid não mata o Joaquim, certamente ele seria preso por abuso sexual. 4 mulheres denunciaram, do tabernáculo. Fiéis do tabernáculo denunciaram ele por abuso sexual. Ainda tem pastor do tabernáculo que diz que Joaquim era de Deus, que se não fosse, teria sido pior. Gente, já foi pior. Uma lama podre daquela nas televisões aqui em Goiás, no Brasil todo. Como o César Augusto da Paraíba profetizou no começo da Covid, que a Covid não ia matar no Brasil. Depois a Covid matou 700 mil pessoas. Ou seja, o Estadão, os jornais, as mídias do Brasil queimou o César, mas os fiéis deixam passar, porque as igrejas o cristianismo, as igrejas são coniventes com o pecado, com o erro, Enquanto que o Achali e Shalu, o apóstolo Paulo, não era. Paulo mandou expulsar aquele rapaz que roubou a mulher do seu pai, a madrasta. Estava tendo relações sexuais com ela, e Paulo diz, nem os pagãos faziam incesto, igual ocorria dentro da congregação de Corinto. Expulse-o. Expulse esse iníquo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Onde está ser conivente com Paulo? Oh, não, se o irmão errou, o pastor errou, o bispo errou, o apóstolo errou, o profetão errou, vamos orar por ele, não vamos falar não, vamos deixar que Deus julgue. Paulo não era assim não. Aos Coríntios 5, ainda no mesmo texto, Paulo diz, se alguém se diz irmão e é ébrio, bêbado, avarento, idólatra, impúdico, impuro, adúltero, fornicário,
Com tal não senteis, não tomeis refeição, não chame de irmão, não considere irmão, afaste-se. Fuja, afaste-se. Oh, então Paulo era duro. Cadê o amor fraternal? Cadê a virtude do amor fraternal? Amor fraternal? Amor fraternal era no tempo de William Branham, né? William Branham diz que a verdadeira maneira cristã é esconder tudo de ruim que você sabe de um irmão e de uma irmã, nunca falar dos seus erros. Se ele estiver dentro da cova, você não pega a pá e termina de enterrar. Você tira ele da cova. O irmão Branham pregou o cristianismo, cujo pai é Constantino, que é construir templo, se meter na política, né, o cristianismo, as igrejas. Porém, com Paulo não havia ser conivente, não. Paulo era duro, né? Afaste-se. Não considere irmão, mas foi batizado, batismo é grego, né? Teve lá no hebraico. Foi imergido nas águas, mergulhado em nome de Yeshua Mashiach. Não considere irmão. Então não é batismo em água, ou teve lá, mergulho em água, que salva. O que salva é caráter. É conduta, é comportamento, é frutos. É doutrina, né? É abandonar o pecado, é não fazer as obras de Satanás, do diabo. É não mentir mais. É não roubar mais. Ou como Mashiach falou para a mulher adúltera, vai, não peques mais, não? Nunca mais cometer adultério nessa vida. Agora, isso aí é abandono do pecado, aí é salvação. Agora, esse negócio de igreja, a pessoa está na igreja, tem igreja que adulterou, ela batiza de novo, acho que é os adventistas, né? Dependendo do pecado, confessa lá e vai para a água de novo, batiza de novo, né? O Kaku também tem isso, né? Faz 2 batismos, deve fazer até mais de 2, pecou gravemente, erradamente, né? Batiza de novo, para tentar ver se cauteriza a consciência, se esquece aqueles erros, né? Inclusive, quando eu estava no Kaku, e ele vai me expulsar em 2022, numa viagem aí de missão, passando lá em Curitiba, acho que é São José dos Pinhais, eu comprei 2 máquinas de cortar cabelo. E eu estava de mudança para São Paulo, eu disse que ia unir a evangelização com um corte de cabelo. O Kaku disse que se eu fosse fazer barba, cortar cabelo, que eu entregasse o cargo de apóstolo. Ou seja, o Kaku não gosta que os obreiros dele trabalhem, ele gosta de assalariar, paga bem os obreiros dele, mas você fica escravo. Quer ver o ponto fraco do suposto profeta Kaku Felipe? Você que é obreiro do Kaku, arruma um emprego secular, carteira assinada. Passa a não depender de dízimo, de oferta. Você vê, você desmonta o Kaku, você acha o ponto fraco dele. Se você for trabalhar disso, apóstolo André Lima, antes, entregue seu cargo de apóstolo. Deixa seu cargo de apóstolo. Hoje eu estou aqui na minha barbearia, né, trabalhando, né? Estou aqui trabalhando. Na barbearia, né? Sem problema nenhum, né? Não é melhor? Ser independente do que se submeter, se subordinar, obedecer falso ensinamento por causa de dinheiro. 1000 vezes melhor pregar a palavra como a Shalu, Paulo, pregava gratuitamente para que naquele dia ele não fosse reprovado. Eu estou correndo, esmurro meu corpo, né? Tipo um boxeador, eu me submeto, posso fazer todas as coisas, mas se sou um talmidim, não me deixarei dominar por tudo, nem tudo me convém. Esmurro, tipo um pugilista, torno meu corpo sujeito, né? Para que não corra e no final seja derrotado, fracassado.
Devo correr para alcançar o prêmio? Ou seja, um homem com responsabilidade grande de muitas e muitas e muitas congregações, mas ele individualmente sempre preocupado com temor e tremor com a sua própria salvação. Sabia que se não corresse perfeitamente, não preenchesse os requisitos, não cumprisse todas as condições que as Escrituras dizem, ou seja, na caminhada a gente sente muito. Se tivermos companheiros, irmãos e irmãs, e um fracassar, tombar, cair, né? Mas cada um saiba que vai prestar conta por si mesmo. Miriam e Arão, irmãos de Moisés, tombaram no deserto, viraram caveira, crânio, rádio, fêmur, ossos. E Yehoshua, você fala Josué, mas não tem um J no hebraico, era Roché, Oséias. Depois com Yud, em Números 13, que Moisés adicionou o nome do seu sucessor, ele virou Yehoshua, que é exatamente o nome do 6º livro da Bíblia em hebraico, a Taná. Não é Josué, é Yehoshua. O mesmo nome que o Malachi, o sexto celestial, o mensageiro Gabriel, diz para a virgem Miriam, mulher, esposa de José, o carpinteiro, colocar na criança. O nome que salva, que tem um trigrama. Yud-He-Vav. Qual é o nome do menino de Yehoshua? Olha o trigrama aí. Você acha que o tetragrama não é importante? Os judeus não falam o nome de Deus, só fala Hashem. No hebraico, Hashem quer dizer aquele que tem um nome. Na verdade, os judeus não estão falando nada com citação de Hashem. Dizem eles, não pode citar o nome de Deus em vão, mas eles sabem que o nome de Deus tem Yod, He, Vav, He, o tetragrama, e que o nome do filho tem um trigrama, 3 letras do tetragrama, YHW, Yod, He, Vav, Yod, He, Vav. Portanto, o nome que salva. Como os gregos traduziram a Septuaginta, o Antigo Testamento, para o grego, e abreviou o nome Yehoshua para Yeshua, tirou letras. No Talmud também os judeus, com seus 63 livros da tradição da Torá oral, eles não colocou Jesus, colocou Yeshu, arrancou letras. É o ódio contra o nome do Filho de Deus, cuja Yehoanã diz na primeira carta 5:20, sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento, para entendermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro nós estamos, isto é, no seu Filho Yehoshua Mashiach. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Romilson, que prega Iau, o pai, Iau, seu filho aqui de Unai, perto de Brasília aqui, disse que os evangelhos de João, mas não é João, é Yehoanã, é herético, porque apresenta o Filho como o próprio Deus. E é o que o Filho é. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Estava no mundo, o mundo foi feito por Ele, criado por Ele, e o mundo não conheceu, como Colossenses 1. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes do tempo, atemporal, ou seja, Mashiach já existia quando não havia dia, noite, hora, minuto, segundo. Ele é antes do tempo. Portanto, é eterno. Claro, ele tomou a forma de filho aqui na terra. Filho é um ofício, é um trabalho, é uma obra que o Pai teve que tomar. Na verdade, é um único Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Lê Matitial 28:19, Mashiach diz, ele por todas as nações, batizando-os em nome, N-O-M-E, singular. Pai não é nome, eu sou pai, mas meu nome é André. Filho não é nome, eu sou filho, mas meu nome é André. Só a Bíblia fala Espírito Santo, mas é Ruach HaKodesh. Eu tenho um corpo, uma alma e um espírito. Meu nome não é corpo, meu nome não é alma, meu nome não é espírito, meu nome é André. O nome desse corpo aqui é André. Desde a maternidade. Lá ele já coloca uma etiqueta lá na criança que nasce, uma cordinha, um fiozinho, uma linhazinha com o nome lá. O corpo carrega o nome. É o nome que seu pai e sua mãe colocou. No caso, o nome quem colocou não foi o Malachi Gabriel, você fala o anjo Gabriel, mas é o Malachi, o mensageiro. Não, quem colocou foi o Pai da eternidade.
O Malachi só trouxe a mensagem para a Virgem Miriam. Ali era a ordem do pai, ou seja, um nome com o trigrama, 3 letras do tetragrama. E considere o tetragrama, Yehová, Yehu, Yud, Re, Vav. O Vá, o Rei de novo aí, YHWH. 4 letras, Yehoshua. Shua quer dizer salvar, Yehu é o trigrama. Aí, por exemplo, eu viajei 14 países que falam língua espanhola. México, El Salvador, Nicarágua, Equador, Lima no Peru, Colômbia, Venezuela, Chile, Paraguai, Argentina, Uruguai. São 14 países. Nesses países, a coisa mais comum é alguém com o nome de Jesus, né? Inclusive eu batizei nesses países pessoas com o nome de Jesus. Aí você pensa, eu pensava, esse aí tem o nome do Salvador, Jesus. No espanhol é Jesus, a letra J soa como R, né? No espanhol, Jesus. Esse é o nome do Salvador. Hoje nós vemos que quem tem o nome Jesus, o nome Jesus significa cavalo no hebraico, porque a letra J não existe nas 22 letras do hebraico. E o nome Jesus no latim, italiano, europeu, língua morta da Igreja Católica, quer dizer suíno, porco. Então já não significa Salvador. Não dá mais para se orgulhar. O pai e a mãe colocou o nome de Jesus. Eu também achava que era o nome de Salvador, porque eu preguei Jesus 34 anos, na Batista, na Assembleia de Deus quase 7 anos, 17 anos quase, Tabernáculo da Fé, 10 anos, porque o cacuísmo batiza em nome de Jesus e prega Jesus, que no latim quer dizer suíno, porco, no espanhol é cerdo, porco no espanhol. Não dá mais para se orgulhar. Agora, eu estou pregando a palavra original há 4 anos, talvez o nome Yehoshua, desde quando eu recebi a Bíblia de Jerusalém, né? Que é uma Bíblia de editora Paulus, católica, né? Não tem problema, eu não vejo problema nenhum nela. Eu vejo que escapou uma informação valiosa, né? O nome em hebraico, na página 1704 da Bíblia de Jerusalém, Jerusalém, na letra F, está lá, Yehoshua, significa Yahvé salva. Yahvé é um dos títulos do Criador, que tem 72 títulos. El Elion, né? Você tem Natanael, Gabriel, não é Gabriel, é Gabriel. Você fala Miguel, mas é Mihael, olha o El aí. Aleluia, Iá também é um título. São muitos títulos, né? 72. Mas o Criador foi o trigrama no nome do seu filho. Ou seja, o filho é a manifestação de Deus em carne. O mesmo nome que o pai tinha, Yod, Re, Vav, Re, o tetragrama, ele pegou 3 letras e deu ordem ao Malachi, ao ser celestial, mensageiro Gabriel, para dizer a Virgem Miriam põe o nome do menino de Yehoshua. Agora, que ódio é esse dos gregos? Que depois da morte de Paulo, pegou o nome Yehoshua e colocou Jesus. Que ódio é esse dos judeus, Ihudim, do povo de Israel, que além de assassinar Yehoshua no Calvário, na cruz, no Monte Caveira, arrancou letras do nome dele. O Talmud tem um parágrafo lá que diz que é uma blasfêmia, né? Que a Virgem Miriam teve um caso lá, acho que com um soldado romano, uma blasfêmia. Blasfêmia, é um ódio. Por isso que mataram Mashiach, eles tinham ódio. O ódio é tão grande que arrancaram letras. Colocou Yeshu no Talmud. Porém agora o nome é restaurado, né? Completo, né? Nada de Yahusha, de Yeshua, de Yeshu no Talmud, ou Yeshua na Bíblia judaica, né? Que está sendo oferecido aqui para o povo do Brasil na língua portuguesa. Até isso aí os judeus de Israel, judeus messiânicos que creem em Jesus Cristo, oferece ao brasileiro
aqui do Ocidente uma Bíblia judaica com nome em hebraico, mas não é o nome que salva, é nome abreviado. Sem falar que os gregos que fizeram essa abreviação, na Septuaginta, no Antigo Testamento, os mesmos gregos transliteraram que o que é proibido é um pecado para Jesus. Aí o Jerônimo, por ordem do Papa Damaso, no ano 382, arranca a letra O do nome Jesus e fica Jesus. Sem o O. Aí o Jean Jorge Trissino é enviado para a Alemanha, esse italiano, pai da letra J, linguístico, gramático, embaixador do Papa Leão X. Daí o nome Jesus tem 501 anos, mas hoje é nome de refrigerante. Hoje ninguém precisa pregar Jesus. Deixa que a Coca-Cola prega Jesus, gente. Todo supermercado vende o Guaraná Jesus cor-de-rosa. Depois eu fui ver, já tem ele na versão azul também, né? Então não é para tornar o nome de Jesus conhecido, famoso? Pois está famoso, está conhecido, virou Guaraná da Coca-Cola, está em todo supermercado, mercearia, é um refrigerante. Agora o nome que salva é desconhecido. Yehoshua. Esse aí é desconhecido, e quando você diz que não é a mesma coisa, Jesus em latim, Yehoshua em hebraico, mesmo assim a pessoa diz, eu vou continuar, se eu estiver errado, eu vou continuar no erro, eu nasci assim, vou morrer assim. Então é pau que nasce torto que vai morrer torto. Ou seja, a palavra de Deus faz milagre. A palavra de Deus é capaz de desentortar você, religioso, igrejeiro, denominacional, branamista, cacuísta, católico, protestante, evangélico, pentecostais. Você quer morrer torto, é? Então morra torto. Eu não sou culpado por isso, não. Eu não vou responder por isso, não. Já chega. 34 anos quase pregando Jesus. E agora, 4 anos, eu venho pregando a verdade. E quem crê? As pessoas nem querem ouvir. A Bíblia diz, Paulo diz em Romanos, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a Bessorá no hebraico, as boas novas. Se Deus envia essa pregação hoje, pessoas vão se converter. Mas o William Branham disse, no quarto selo, quase ninguém, né, irá acreditar, porque a mensagem é dura. A mensagem da hora hoje não concorda com denominação, com igreja, não concorda com José Brana, não concordou. Eu já estava pregando quando Billy Paul Brana era vivo, né? Não concordava com Billy Paul Brana. Não concordava, não concorda com o Tabernáculo da Fé. A sede dos branamistas no Brasil não concorda com Batista, com a Assembleia de Deus, não concorda com Cacuísta. O obreiro do Cacu arruma um emprego. Você vai mexer no ponto fraco do Cacu. Arruma um emprego, vira um profissional em alguma coisa, né? Você me entende? Você vai mexer no ponto fraco do Cacu. Porque agora é isso, os pastores de igreja querem dar salário, 20 mil reais, outros que tem pastor que ganha 80 mil, outros que ganham 400 mil. Essas igrejas grandes aí, de milhões de membros. Porém, o pastor, você é propriedade, é funcionário dele. Eu não vi outro dia, alguém criou um programa aí na internet, Fala Crente, né? Aí o assunto era o bispo Manuel Ferreira. Aí o apresentador disse, não, aí é meu bispo, eu sou da Madureira. Se ele me chamar para ir lá no podcast dele, eu até beijo a mão do bispo. Mas eu não vou falar mal do meu bispo, não. Ele mandou uma mulher substituir ele. O negócio dele é queimar os crentes, né? Falar dos escândalos. Mas como era o bispo, e ele era da Madureira, ele disse, não, eu não vou falar, não. Eu não tenho coragem de falar, eu respeito muito o meu bispo, né? É assim, gente. Simplesmente é desse jeito, é dessa maneira, né? Então eu estou aqui, como sempre, para dizer as mesmas coisas que eu prego, né? Eu não vou mudar nada do que eu prego, né? Embora eu sei que pregar o que eu prego é ir para o abandono, para o isolamento.
é ir para a solidão, mas é melhor ficar só, caminhar só. Tem um ditado no Brasil que diz, antes andar só do que mal acompanhado, né? É melhor andar só, agradar o Criador, do que andar com as multidões, né, de religiosos, de igrejeiros, e desagradar o Criador. Você me entende? Então fica aqui esta palavra nesta hora que Jeová, único Deus, Pai, Criador, seu Filho amado, que é Salvador e Mediador, abençoe esta palavra nesta hora. Amém.